Isso, ótimo. Boa noite a todos e todas. Hoje é mais uma sessão do projeto Biblioteca Humana, Lendo Memórias, Lemos Vidas. E hoje é aquele lá do baú, né? No baú tem coisas do Arco da Velha. Então, isso é o nome do tema da noite. Todos os dias da semana nós temos uma sessão de segunda a sexta. De segunda a quinta é das 18 às 19, mais ou menos 19. A gente faz uma sessão assim entre 50 minutos a 1 hora no máximo, porque todos os colaboradores são acadêmicos e vão para a sala de aula estudar, né? Graças a Deus. E aí a gente faz assim. Aí na sexta-feira, por enquanto, até terminar esse semestre, os meninos de letras não têm aula presencial, porque assim, uns fazem disciplina de núcleo livre em outro horário, e outros estão para o estágio, organizando as coisas de estágio. Então coincidiu de a sexta-feira ficar livre, assim, nesse sentido, né? Aí, então, por isso que a gente faz das 19 às 20, porque dá mais chance de outras pessoas que não podem nesse horário assistir. E aí nós estamos hoje, então, com essa sessão, tendo 3 convidados. Olha que beleza. Normalmente é um convidado por dia, noite, né? Mas hoje nós temos 3. E eu sou muito feliz e honrada de dizer que esses 3 são produtos da UEG. Olha que lindo. A Giovana e o Norton, eles são egressos da UEG em Umas. E estudaram comigo, foi muito bom. Convivemos por um tempo bom. E agora são colegas de trabalho. O Norton, além de capitalista, ele é colega de trabalho também. Vai ficar rico sendo professor, que ele acabou de falar. E o Renato, ele ainda não é egresso, né? Ele é acadêmico da UEG de Jussara, que também é uma unidade em que eu trabalhei por muito tempo. E tenho muito prazer de apresentá-lo aqui, dizendo que é de um lugar de onde eu também vim, né? Então, eu vejo aqui que nós temos vários colegas egressos, tem professora que a Valdilene está aqui, a Juliana está ali, e tem egressos que estão agora no mestrado. Isso também é um prazer, uma honra. E temos gente que ainda está também na faculdade. Sejam bem-vindos. Vocês estabeleceram uma ordem de apresentação, me parece. O Renato não estava participando de uma discussão que eu vi num grupo, Renato. Esses 2 aí, olha, entraram num grupo. Não, eu vou te dar a honra de começar. Não, é você. Então agora eu quero saber dos 2, porque eu tinha colocado por ordem alfabética, né? Quem vai primeiro? Quem vai começar? É o Norton? Pode se pronunciar, quem quiser começar, fica à vontade, eu não me importo, por mim, eu tenho vontade para você. Me definirem. Tá certo. Então, Norton ou Giovana? A Giovana tá com o microfone desligado. Ninguém tá te ouvindo, Giovana. Se ela estiver falando... É por ordem alfabética, então, né? Não sou eu. O J vem antes do M, né? Não, pode ser o Renato, ou o Norton. A gente vai fazer por ordem de convidado, então. Tá certo. Então, porque o Renato ainda é acadêmico, então ele começa, né? Pode ser. Tá bom, então nós vamos começar conversando com o Renato. Assim que eu terminar aqui, Renato, te entrega a palavra, então, tá? Renato é acadêmico da unidade Jussara, como eu já disse. Ele falou comigo que gostaria de contar histórias, assim, gostou desse tema desse dia, e eu falei que gostaria muito que ele participasse, se ele poderia. Ele disse que sim, e hoje está aqui. Eu não vou fazer a apresentação de nenhum dos 3, para não ficar me alongando assim, olha. Então, vou deixar que vocês se apresentem e já comece contando a sua história, o seu caos que você escolheu para hoje. Mas fale um pouquinho sobre si primeiro, né? Um pouquinho da sua biografia, e depois já pode entrar direto no seu caos, na sua história. E eu já vou fechar o microfone com a palavra, então, Renato. Muito obrigada, Vera, pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né?
Bom, hoje eu venho aqui falar um pouco de uma pessoa, assim, de certa forma, ela foi muito importante para mim. Não só ela sempre me apoiou a estudar, de certa forma, correr atrás dos meus sonhos, e eu sempre aprendi muito com ela. É uma pessoa que, infelizmente, já partiu em janeiro do próximo ano, faz um ano, que é a minha avó, e ela faleceu. E ela sempre foi uma pessoa, assim, de certa forma, muito autêntica. Não que eu, de certa forma, eu queira, como se diz, colocar ela acima de tudo e de todos. Mas ela foi uma pessoa que, de certa forma, a personalidade dela, a história dela, como ela viveu, o que ela passou, né, diante as circunstâncias da vida, o que a vida pôs para ela viver, ela desbravou com muita bravura, com muita coragem. Então, eu vou fazer só um pequeno resumo, e aí depois eu já falo para vocês quais eram as crenças dela, tá bom? Então, a minha avó, ela era uma pessoa, né, que ela era mineira, ela era de um município da cidade de Belo Horizonte, a cidade que se chama Montes Claros de Goiás. E ela teve seu primeiro casamento, e de certa forma ela não conseguiu conviver com o seu primeiro marido, até porque ele maltratava ela muito, e de certa forma ela acabou encontrando um parceiro que se dispôs a fugir com ela, né? E eles, eu acho muito interessante a história dela. Eu até falo que um dia eu ainda quero pesquisar a biografia, se eu tiver a oportunidade de escrever sobre a biografia dela também, eu fico desejoso. Ela encontrou meu avô, que também era casado, mas estava totalmente insatisfeito com o casamento, e eles fugiram. Se eu contar para vocês, às vezes vocês vão até duvidar, eu acredito. Mas ela fugiu a cavalo com ele. Eles saíram de Minas Gerais e vieram parar em Goiás. Simplesmente os dois falaram, tipo assim, não estou mais satisfeitos, vamos separar, não quero mais, e vieram, né? E aí a vida deles começaram aqui, eles tiveram 6 filhos, ela deixou 2 filhos, né, para trás. Só introduzindo vocês, mas só que a minha avó, ela sempre teve umas coisas muito interessantes, que eu particularmente, eu não acredito muito, mas não deixo de acreditar também. A minha avó sempre teve algumas convicções muito interessantes. Ela tinha algumas convicções como colocar vassoura atrás da porta, quando a visita chegasse, a visita se retirar, ou senão acabar jogando sal por onde a visita passasse, para ela não retornar quando era uma pessoa indesejada. Ela era essa pessoa, ela tinha uma personalidade muito forte. Até, aliás, é uma pessoa que conhece muito bem ela, a Desterro, foi sua aluna. A Desterro conhece. E aí o que acontece? Ela sempre teve uma crença muito grande nessas coisas. Ela também tinha algumas plantas que ela cultivava assim, com muito carinho, geralmente muito louvor. Essas plantas. Era uma planta chamada espada de São Jorge, mas geralmente em alguns lugares são chamadas de comigo ninguém pode. Por quê? Porque geralmente essas plantas são colocadas na porta de casa para evitar mal olhado. E ela acreditava severamente que isso ajudaria ela de alguma forma. É claro que assim, eu não condeno de forma alguma as crenças dela, até porque eu vejo que naquela época as pessoas tinham crenças diferentes das atuais crenças, mas só que ela era uma pessoa que gostava muito de misticismo. Ela acreditava muito em algumas coisas que, de certa forma, às vezes, se você for olhar com profundidade, você vai ver que não tem, como se diz? Nem tem nem cabeça. Mas ela sempre acreditou, e aquilo para ela era uma coisa impressionante. Você via ela falar, tipo assim, às vezes a gente falava alguma coisa para ela, faz isso, que isso vai dar certo, ou senão, tipo assim, geralmente eu dava vários conselhos relacionados a misticismo, mas a gente sabe que muitas das vezes isso é muito aprendiz.
Isso, na verdade, não tem valor nenhum, né? Mas só que para ela era uma coisa que tinha um valor muito grande. Nós não estamos te ouvindo. Seu microfone mutou, Renato. Até que parte vocês ouviram, por favor? O valor da sua avó, das crendices serem diferentes. Então, ela tinha algumas crendices populares, na verdade, assim, às vezes ela acreditava que aquilo daria certo, mas a gente sabe, se a gente for aprofundar com mais para pesquisar, a gente sabe que isso, de certa forma, não tem credibilidade alguma, até porque não é nada comprovado. Mas só que ela era uma pessoa que ela acreditava tanto, se você contradizesse ela ficaria extremamente chateada, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, era uma pessoa assim, ela não teve a oportunidade de estudar, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. Infelizmente, aquela época era muito complicada. A mãe dela achava que ela deveria, né, trabalhar na roça e não deveria ter a oportunidade de estudar. E ela não sabia ler nem escrever. Ela assinava, a assinatura dela era com o dedão, né? Então, mas de certa forma, isso não fez com que ela deixasse de ser uma pessoa ilustre para mim. Para mim, ela foi uma pessoa ilustre. A personalidade que ela teve, a bravura como ela enfrentava as dificuldades da vida, ela perdeu 3 filhos, na verdade, né? Então, às vezes eu me pergunto assim, o porquê que a vida às vezes é tão dura com algumas pessoas, não querendo trazer nenhum tipo de pensamento filosófico para ninguém aqui, mas é um questionamento que às vezes eu mesma me faço, né? Porque ela perdeu, ela teve uma filha gêmea com outro rapaz, quando ela esteve, o rapaz faleceu e a moça acabou ficando, mas só que depois, alguns anos depois, a filha dela se casou, engravidou e acabou falecendo também. Quando ela teve eclâmpsia, quando foi ter o bebê. Então, assim, a história dela é muito triste, mas só que o que me deixa, o que eu penso muito é como que ela lidava com as coisas da vida, ela não se deixava bater. E sempre teve uma felicidade muito grande com os filhos. Ela faleceu faz pouco tempo, né? Como eu disse, em janeiro vai fazer 1 ano. Independente, assim, porque eu tenho uma personalidade bem forte, ela também tinha uma personalidade bem forte, ela me faz muita falta. É uma pessoa que, de certa forma, assim, sempre me apoiou. Ela tem 6 netos, e dos 6 netos, eu sempre fui o mais apegado com ela, e sempre tive mais divergência com ela. Olha para vocês verem que interessante. Mas só que eu acho que, onde ela estiver, eu acho que ela está muito feliz. Eu espero algum dia poder revê-la. E eu gostaria muito, assim, de... Até, inclusive, eu falei para a Vera que eu queria falar dela, né? Que eu queria falar das crendices, mas aí eu acabei tomando um rumo completamente diferente. Eu peço desculpas aos convidados, mas eu não pude deixar de inserir essa questão, assim, da pessoa que ela era. Porque ela era uma pessoa que simplesmente vai fazer muita falta. Ela faz muita falta, né? E eu sei que enquanto aí eu não fizer a passagem, eu não vou ter oportunidade de vê-la novamente. Mas o que fica para a gente é o exemplo que ela foi. Ela foi uma mulher assim, interessantíssima, Vera. Até inclusive algum dia, se você quiser fazer mais perguntas, você sabe falar um pouco dela. A você conheceu muito bem. Bom, eu gostaria de passar a palavra, eu concluí já, né, o que eu tinha para dizer, era sobre isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e eu peço desculpa se eu falei alguma coisa aí que não foi coerente. Não precisa se desculpar de jeito nenhum, foi um rico relato sobre a sua avó. Nosso projeto é para isso mesmo, para nós conhecermos culturas e pessoas do nosso lugar. Ela é mineira, como você disse, né? Veio para Goiás, se transformou em goiana, porque passou o resto da vida aqui fugida. Pensa bem, gente, fugida, isso é muito legal. Enquanto a Cora Coralina foge daqui para São Paulo, ela foge de lá para cá. É uma pessoa além do tempo dela, né? Muito bom, Renato, parabéns. Pode falar. E uma pessoa
eu vou só concluir. E o interessante é que ela amava a Britânia, né? Ela amava a Britânia, ela falava até, inclusive, quando ela se mudou de Britânia para Jussara com problemas de saúde, que os filhos todos moram aqui, ela falava, nossa, ela ficou muito triste, porque ela amava aquela Britânia de coração. E até, inclusive, o Ivair também conheceu ela. Ela trabalhou com o Ivair um certo tempo, ele se candidatou a vereador. Então, assim, eles sabem falar um pouquinho como que ela era, mas para mim ela era, como se diz, uma pessoa extraordinária. Excelente. Nossa, muito obrigada pelo seu relato, sim. Então, agora, como a gente está indo de baixo para cima, né, do última letra para a primeira, então o Norton de novo. Agora é a vez do Norton. Passo a palavra para você, Norton, para você fazer o seu relato, tá bom? Renato, muito obrigada mesmo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Norton, eu vou trazer o relato de hoje, um conto que minha avó trouxe quando eu era criança, né? Ela era contadora de histórias, mas de terror, assim. Ela sempre pegava esses momentos mais nossos para contar as experiências dela de pessoa do interior, né? Uma pessoa rica de histórias, assim, pessoais para estar relatando. Então, o que eu escolhi para contar hoje fez parte do livro que a professora Vera desenvolveu em 2014. A Giovana também teve a participação dela, né? A gente fez uma roda mesmo de histórias lá na UEG, com fogueira, e contou os causos, né, que os nossos avós traziam. Então, assim, ó, a Vera mostrando o livro, né? Cada um tem um capítulo, né, de autoria dos acadêmicos do período. Eu que sou de 2011 a 2014. Então, pessoal, a minha avó dizia que, como ela era uma pessoa muito pobre, né, ela morava de lugares em lugares, ela também mudava de cidade em cidade, sempre em busca de emprego e de moradia mesmo, né, de casa. E em uma dessas ela encontrou uma casa abandonada. Na época, minha mãe, ela ainda era um bebê, né? Conversei com ela hoje aqui para a gente relembrar essa história, porque, de certa forma, ela também já escutou, né, a mesma narrativa. E ela dizia que nessa casa abandonada era habitada anteriormente por um soldado. Esse soldado, ele tinha um machucado na perna e utilizava um aparelho, né, desses que auxiliam para andar, esses aparelhos mecânicos que fazem barulho. E ela dizia que à noite, a minha mãe completou aqui hoje comigo, quando o galo cantava lá pela madrugada, porque ele via o soldado, né, andando pela casa, assombrando ali aquele lugar. E minha avó ouvia os barulhos, né, dele andando pelos cômodos, né, ao redor ali do território. Então, por um tempo, a minha avó morou lá, junto com a minha mãe criança e os irmãos delas mais velhos, né, porque a minha mãe é quase a mais velha. E ela sempre narrou para mim esses eventos sobrenaturais que ela presenciou. Tanto esse, desse soldado, quanto outros, né, até dizendo ela que conheceu um rapaz que, de fato, na lua cheia, ele sumia, entrava no meio do mato, ninguém via ele, ninguém sabia onde ele estava. Depois ele voltava, todo estranho, machucado. Então, assim, riquíssimo, né? A cultura que a gente vai perdendo por não ouvir mais, né, os avós. A oportunidade que eu tive aos finais de semana, né, quando eu tinha entre 8 e 10 anos, de ouvir as histórias dela. Então, eu contei um resuminho, tá? Porque tem um capítulo completo aí, eu não gostaria de tomar muito tempo de vocês. Fala só um pouquinho mais da sua avó para a gente conhecê-la, né? Quem te inspirou a história. E aí eu vou falar um pouquinho do livro para eles todos entenderem o que é isso. Então, a minha avó, ela hoje tem 75, mais ou menos, 75 anos. E ela também veio de Minas. Ela foi casada com, no caso, o meu avô, mas ela também já foi casada com outros rapazes, né? Igual antigamente, cada filha era de um pai. E aí, muita necessidade, ela sempre mudava caçando emprego, até que ela veio para Goiânia, veio com a minha mãe já e alguns irmãos dela.
morando sempre de favor ou em lugares abandonados ou nessa questão de pagar um aluguel barato, né? Trabalhava para fora lavando roupa, pela madrugada na Arisco. Então, assim, minha avó ela sempre foi uma pessoa muito saudável, trabalhou assim, até uns 60 anos de idade fazendo faxina. Hoje em dia, ela fica mais sozinha, né? Igual ela sempre quis mesmo, ela não cultivou tanto esse laço de estar compartilhando momentos, a não ser comigo mesmo, que foi um dos primeiros netos que ela teve. Então, hoje talvez ela nem lembre mais dessas histórias que ela me contava, né? Ai, Norton, muito obrigada. Pessoal, aqui, o conto do Norton, ele foi ilustrado. Esse nosso livro, ele teve a participação dos alunos do 3º e 4º ano de letras do ano de 2014. Nós recolhemos essas histórias em 2014. O soldado que ele fala foi ilustrado pelo Anderson e... Como é o nome do outro ilustrador, Norton? Eu esqueci o nome do nosso... o Rogers. Rogers, exatamente. Anderson e Rogers. Eram 2 alunos também e auxiliado pelo Ailton na organização. Então, assim, os alunos da sala ajudaram na organização do material. 3º e 4º ano... de 2014, o 3º ano produziu, eu dava aula de língua portuguesa. O 3º ano produziu versos, né, produziu poemas, numa das aulas lá de gêneros textuais, e o 4º ano produziu, entre poemas e causos, histórias de assombração, alguns textos aí. E eles ficaram tão bons que a gente resolveu fazer uma sessão de uma roda de caos. Como nós não tínhamos um espaço bem legal, nós fomos para a quadra da unidade de Inhumas. A quadra ainda hoje está lá para vocês comprovarem, vocês que vão na unidade vão ver, ela é só um resto de quadra do que ela foi, né? O piso, ele é todo bagunçado lá, porque é velha e ela não foi restaurada nunca, porque não tem mais aula de... Não tem esporte lá assim, né? E aí nós fomos pedir para fazer a fogueira em algum lugar daquele pátio, que hoje é bem cuidadinho, mas na época não era não. Estava assim, tudo muito abandonado. Aí não podia queimar grama. Aí a gente perguntou se poderia fazer isso lá na quadra, porque era o espaço que daria certo, mas também não podia acender fogueira naquele piso, porque ia estragar. Hilário. Aí o Ailton e o William arranjaram uma lata. O Ailton trabalha ele é lanterneiro, ou era na época. Arrumou uma lata enorme, assim, nós fizemos a fogueira em cima da lata. E aí, como era mês de junho, era muito bom, porque estava frio, beleza. Puxamos com extensão para chegar uma luz lá perto, uma lâmpada lá perto, acendemos uma fogueira, levamos lampião, essas coisas assim. E fomos contar os causos lá, né? Fazer a roda de causos. Só que, no momento lá, eu comecei a achar esses causos muito engraçados, né? Alguns trouxeram outros que não eram os que eu tinha recolhido, trocaram. Comecei a achar engraçado. E uma das meninas ficou brava comigo, chamou minha atenção, falou assim, a senhora tá achando que isso aqui não é de verdade? É de verdade, essas coisas aconteceram. Fiquei quietinha, escutei direitinho, registrei, porque realmente é uma cultura, é uma riqueza que nós temos aqui. Essa é só uma das histórias, né, que foram contadas, essa que o Norton contou hoje. E eles trataram com muito cuidado, ilustraram, e o nosso livro ficou muito bom, ficou assim, uma compilação bem legal. E agora a Giovana vai contar um outro, eu não sei se ela vai usar um do livro, vai, Giovana, usar um desses aqui? Vou. Ah, tá bom. Ela vai contar mais e aí a gente vai falar mais um pouco sobre a obra ou o que vocês acharem mais necessário para acrescentar, certo? Então agora com a palavra a Giovana. Boa noite a todos e a todas. Como o Norton disse, participamos da mesma turma, da turma de 2014. Depois que eu graduei, não dei continuidade na profissão. Trabalhei 2 anos como corretora de redação em concursos.
Depois fui me aventurar em outro país, voltei, passei por um período um pouquinho longo contra o câncer. Tem 3 meses que a medicina me liberou. Não sabe como, por milagre de Deus, que eu tive a cura. Porque o câncer, antes de eu terminar a quimioterapia, ele retornou. E de um exame para outro, foi por milagre mesmo que ele desapareceu. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E antes de eu contar esse caos que eu escolhi, eu vou primeiro ler um poema do autor Braulio Bessa, que eu acho que todos conhecem, que ele aparece muito no programa da Fátima Bernardes, que é Recomece. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar, é hora de recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Então, esse é o meu recomeço. E nada como recomeçar com novos sonhos, com novas esperanças, com novas perspectivas. E eu escolhi para homenagear hoje o caos da Alessandra Borges de Souza Galdino, que na faculdade foi minha companheira, minha amiga, e nesses dias de luta também foi, nunca me deixou, nunca me desamparou. Então eu vou contar o caos dela, que o nome se titula Feitiços da Tia. Vamos lá. Eu vou ler ele todo, porque merece ler ele todinho. Sim. Por volta de 2001, um casal de namorados resolveu se casar. Quando as famílias ficaram sabendo, alguns ficaram felizes e outros não gostaram da ideia. Inclusive, uma tia do noivo disse que eles poderiam até se casar, mas essa união não duraria nem 6 meses. Essa tia era conhecida na pequena cidade do interior como uma feiticeira. E se ouviram boatos que ela tinha um livro chamado, abre aspas, São Cipriano, fecha aspas. E seu conteúdo era de feitiçaria, e através dele ela aprendeu a rezar o credo, de trás para frente, a fim de conseguir realizar todos os seus desejos. Os noivos não se incomodaram com o que a tia havia falado, pois para eles o que importava era o amor e a felicidade deles. Então, começaram a entregar os convites do casamento. No primeiro dia que os noivos foram entregar os convites juntamente com os pais da noiva em um povoado, onde moravam os tios do noivo, aconteceram coisas misteriosas com ele. Cada casal estava em uma moto, e quando estavam na metade do caminho, o noivo começou a passar mal. Sentindo calafrios e arrepios, imediatamente a moto parou de andar. Com muito trabalho, conseguiram fazer com que a moto voltasse a funcionar outra vez. E seguiram em frente. A poucos metros, vou sozinha novamente. Então, o pai da noiva disse que era melhor voltar para casa, porque o que estava acontecendo não estava certo. Eles viraram a moto ao sentido contrário e a moto funcionou sem nenhum problema. E o noivo não estava mais passando mal e começaram a voltar para casa. E o pai da noiva se lembrou das palavras da tia do noivo e parou na estrada dizendo a todos
que o que estava passando era um feitiço, que a tia dele havia feito para que eles não conseguissem realizar a entrega dos convites. Como ele era um benzedor, fez uma oração para todos e para que a moto não desse nenhum problema. Então, viraram a moto e voltaram para fazerem a entrega dos convites. Andaram o resto do dia e não tiveram mais nenhum problema. No outro dia, o noivo saiu com o sogro para continuar a entrega dos convites e não aconteceu nenhum imprevisto durante todo o dia. Mas por volta da meia-noite, o noivo saiu da casa da noiva para sua casa, que era na fazenda. Mas na saída da cidade, algo aconteceu com sua moto e ele quase caiu. Rapidamente, ele voltou para a casa da noiva com a moto quebrada. Ela havia quebrado o farol e uma das setas. Ele dizia que não havia visto o que bateu nele, que não havia visto ninguém por ali. O sogro foi com ele até o local e não viram nada de suspeito. Então eles voltaram para casa e o sogro não deixou o noivo ir embora, dizendo que ele iria dormir ali por estar com medo que acontecesse algo pior. Quando todos estavam na cozinha da casa conversando sobre o ocorrido, algo de estranho começou a acontecer. Podia-se ouvir o barulho da máquina de lavar funcionando. Todos se assustaram com o acontecido, mas a máquina estava muito longe da tomada e funcionava como se estivesse ligada. Todos se arrepiaram. O pai da noiva dizia que era mais uma coisa que sua tia havia feito para atrapalhar o andamento do casamento. Chegou o dia do casamento. Os noivos se casaram e foram viver em uma fazenda. Passado alguns meses de casados, eles já possuíam algumas galinhas, porcos e até plantaram uma roça de milho. Até aí tudo estava bem. Quando eles estavam quase acontecer coisas muito mais estranhas com eles e na casa deles. Certa noite, quando estavam dormindo, acordaram com muito barulho na cozinha, pratos e panelas caindo no chão, armário abrindo-se e fechando as portas. Mas quando levantaram e acenderam as luzes, o barulho sumiu e as coisas da cozinha estavam todas no mesmo lugar que deixaram. Apareceu uma praga na plantação, fazendo com que tudo se perdesse. E também não escaparam as galinhas e os porcos, que também começaram a morrer no quintal. Um outro dia, o casal foi pescar em um córrego que passava no fundo da casa deles, juntamente com outro casal, e aconteceu algo que deixou todos de cabelo em pé. Era um dia, e o cachorro deles os acompanhou. Passando algum tempo da pescaria, o cachorro começou a latir muito bravo e saiu correndo como um foguete pelo mato, e logo em seguida ele começou a chorar. Então foram atrás dele para ver o que estava acontecendo. Pelo seu choro, parecia que ele estava apanhando de alguém. Quando chegaram ao local, a poucos metros de onde estavam, encontraram o cachorro com o pescoço amarrado, com um arame farpado e preso a uma árvore. Soltaram o cachorro e ele não tinha nenhum ferimento, mas eles ficaram todos arrepiados de pensar como que aquilo havia acontecido em poucos segundos. Durante esses poucos meses de casada, a noiva adoeceu e ficou vários dias de cama. A situação financeira ficou difícil. Depois que eles passaram 6 meses que a tia feiticeira havia dito que eles iriam se separar, as coisas começaram a melhorar e eles pararam de ver essas coisas estranhas que estavam acontecendo. Eles estão casados até hoje, com 2 filhos, e nunca se separaram. Já a tia que eles acreditaram ser a causadora de todas essas coisas, ficou doente e sofrendo em uma cama durante 2 anos até a sua morte. Com a sua doença, ela não conseguia andar, comer, gemia e chorava com dor dia e noite. Muitos diziam que ela sofreu esses 2 anos em uma cama, porque estava pagando pelos pecados e coisas maldosas que fazia para o próximo. E é isso, é o conto da Alessandra. Passa a palavra para a professora Vera. Giovana, muito obrigada. Muito bom, Norton e Giovana.
fez a gente recordar o livro. E esse livro, esse conto também é ilustrado. Olha a ilustração da tia que os meninos fizeram, gente. Ele é todo assim, preto e branco, né? Assim, eu acho que é uma grande riqueza esse material que eles produziram, porque o material vem da tradição popular que eles aprenderam nas famílias, não é? Que eles ouviram dos pais, dos avós. Tem, por exemplo, um conto anterior a esse que a Giovana colocou, que eu vou pedir para vocês licença para eu ler, que esse aqui, ele é bem pequenininho, olha a ilustração dele, que chama As Velas do Cemitério. As ilustrações são muito, assim, específicas, né? Muito voltadas para o que está sendo dito na história mesmo. As Velas do Cemitério é da Adriana, que também era aluna da mesma turma, e todos eles fizeram, né? Então é um conto pequenininho que ela diz que aconteceu com a família dela. Foi ela mesma que falou para mim, né? Professor, você está achando que é engraçado? Não é não, isso aconteceu mesmo. E aí realmente eu estava rindo assim, não estava rindo delas, eu estava rindo com elas, né? Dessas histórias de assombração assim. Mas aí eu respeitei, porque realmente eles levaram muito a sério a história, trouxeram coisas que eram do cotidiano dos pais, do cotidiano do lugar de onde vieram, dos lugares onde estamos, né? Dos lugares aqui de Goiás. E o conto, ela diz que aconteceu com eles, olha, quando eu era pequena, inclusive em primeira pessoa, né? Quando eu era pequena, morava junto com os meus pais e meus irmãos em uma pequena casa em Paranatinga, Mato Grosso. Nós éramos muito pobres e minha mãe tinha 7 filhos na época, pois hoje em dia somos 11 irmãos. Meus pais não tinham dinheiro para pagar a energia elétrica e por isso cortaram a nossa energia. Como nós morávamos em uma casa próxima ao cemitério, minha mãe mandou o Rogério e o Francisco, 2 dos meus irmãos, irem ao cemitério para pegar velas para iluminar a casa. Os meus irmãos foram no primeiro dia e não aconteceu nada. Mas no segundo dia apareceu uma mulher toda de branco e um bicho pequeno próximo a ela. Quando meus irmãos viram aquilo voando, eles saíram correndo. E enquanto eles não voltaram e colocaram as velas no lugar, a mulher e o bicho não desapareceram. Nunca mais voltaram ao cemitério nem para rezar. Então, aí ela conta que essa história realmente aconteceu quando eles ainda moravam lá em Mato Grosso. E que os 2 irmãos foram no primeiro dia, buscaram as velas e levaram, e acenderam, e iluminaram a casa, não aconteceu nada. Nesse segundo dia, então, aí apareceu essa mulher com um bichinho do lado. E aí, quando eles olharam, parecia que ela estava voando, levitando, né? E voando também, eles saíram pela porta do cemitério. E aí depois, quando... Só que eles olhavam para trás e a mulher estava, parece que parada no mesmo lugar, mas sempre perto deles. E eles resolveram jogar essas velas lá no lugar lá dentro do cemitério mesmo, e voltar correndo para casa. E como diz Adriano, não voltar nunca mais nem para rezar. Então... é uma obra rica dessas narrativas, né? Como vocês viram que a Giovana contou também, tem nuances assim de situações ditas reais, né? A narradora diz que também isso aconteceu com ela e o noivo, não é, Giovana? Com ela e agora marido. Então, foi uma noite bastante rica dessas narrativas de suspense, de terror. E até que ao final umas falavam assim, alguns dos alunos, professor, vamos parar porque a gente tem que ir embora, e eu chego desde o ônibus, ainda pego uma moto para ir para casa, então pego uma bicicleta para ir para casa, e de noite eu fico com medo. E foi muito divertido. E assim, e Goiás tem, né? Em vários lugares de Goiás, aliás, em todos os lugares do interior, a gente encontra narrativas desse jeito, né? Então, isso é o que enriquece o nosso acervo também, porque traz a experiência, a cultura, a tradição desse povo que nos forma, do nosso povo goiano. Eu digo que eu sou bairrista, né?
Então, é por isso, eu quero trazer o máximo que nós conseguirmos dessas manifestações do nosso povo aqui, para mostrar o tamanho da riqueza que é a nossa cultura. Bom, agora nós deixamos a palavra aberta para quem quiser fazer perguntas ou qualquer consideração, e o Kevin está informando que o link para a gente fazer a inscrição da frequência do dia já está colocado aqui no chat. Essa inscrição frequência é para nós termos o controle para a certificação e também para que vocês fiquem registrados para nós enviarmos o convite dos próximos encontros, porque se vocês se inscrevem ali, a gente tem o e-mail, aí fica mais fácil de enviar. Nós adotamos esse sistema porque no primeiro dia do nosso projeto, nós abrimos os convites para redes sociais abertas, né? Eu coloquei no meu Instagram, coloquei lá no Face, o link do dia. Então, esse link colocado na rede aberta assim, é um perigo. E assim, no primeiro dia nós fomos hackeados, entrou e foi muito desagradável. É aquele mesmo sistema. Eu não sabia por que isso acontecia, né? Já tinha acontecido outras vezes numa semana pedagógica, comigo, com a Lindalva, com a Marlene e mais alguém que falou que aconteceu também, não estou me lembrando agora. As pessoas entram, esses hackers entram, invadem, você não consegue tirá-los. E aí eu não estava sabendo muito bem por quê, se era só para... Aí com a Juliana, foi isso, Gil. Então, com nós 4. Eu não sabia muito bem se era só para atrapalhar, mas não é, gente. A última vez agora, essa comigo e com a Luana Luterman, eles entram, alguém coloca número de cartão, né, de crédito, e aí coloca uma mensagem lá, a professora está falando para colocar o número do cartão, para não sei o que, sabe assim? E as pessoas embarcam nessa situação. E vai lá e já vai colocando o número de cartão, ou então outra informação pessoal, e eles começam a puxar as informações, exatamente, Pix, e aí eles começam a puxar e pedir dinheiro, tirar dinheiro mesmo, é para isso o negócio. E enquanto a gente está preocupada em tirar as pessoas, eles estão jogando imagens pornográficas, coisas desse tipo assim, para envolver quem está gerenciando com isso e esquecer de olhar no chat para ver o que está acontecendo lá, né? Então, aí por isso que os nossos endereços agora vão fechados e aí, quando tem o e-mail, facilita muito, certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, a palavra está aberta. E vocês que apresentaram também, fiquem à vontade para acrescentar o que vocês quiserem, tá bom? Sim, Valdilene. Valdilene, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite, queria aproveitar para dizer a vocês que as narrativas foram muito boas, assim, e parece até que foi combinado, né? Elas foram num contexto bem semelhante um do outro, foi muito bom. Assim, o Renato, Vera, já tem uma narrativa que pode ser publicada, né? Que pode ser elaborado um outro livro, né? Nós podemos pensar nessa situação. Gostei muito, Renato, de você falar do que é precioso, né? Do que é raro para você, do que é caro para você. Isso é tão rico. E assim, enquanto você falava, muitos comentários estavam sendo feitos aqui no chat, porque muitas pessoas têm experiências parecidas, né? O Kevin colocou as experiências com a avó dele, e as minhas são bem parecidas também, então é muito bom a gente compartilhar esses momentos. Foi maravilhoso você fazer uma narrativa que você ainda não publicou, que você ainda não escreveu, né? Então, assim, é um início para depois nós podermos consolidar, né, Vera, tudo isso, e pensar num outro livro aí também. Não e parabéns ao Sim, muito obrigada. Eu quero só fazer a consideração e depois você pode continuar falando, porque está muito bom, mas aí é para não me esquecer. Então, Renato,
é uma memória afetiva que você pode pensar para o seu TC, por exemplo, né? Para publicar mesmo um artigo. E a Valdilene é muito boa nesse estudo aí, hein? Vai lá, Valdilene. Sim, bem pensado também, Vera. Pode ser direcionado para o TC também, exatamente, muito bom. E a Giovana e o Norton, nossa, muito bom ouvir vocês. Eu já ouvi em um outro momento alguns desses contos, não me lembro onde foi, em que evento foi, né? Então, muito bom ter vocês aqui e saber que vocês fizeram parte desse projeto tão bonito, né? E, Giovana, ainda dá tempo de voltar para esse caminho, sabe? Como o Norton falou, o Norton é a melhor pessoa aí para falar sobre isso. Ele disse que vai ficar rico assim, então vamos lá, ainda dá tempo de você embrear por esse caminho que é tão lindo, né? Esse caminho que a gente percorre como professor, que é um caminho que vale muito a pena, viu? Obrigada, gente. A Giovana vai ficar rica sendo professor de inglês, né? E a Gil ainda vai dar o pontapé nesse negócio aí. Gente, vocês viram que a Ruby acabou de colocar aqui também a experiência dela com a avó, né? A avó dela tem um pé de espada de São Jorge. Essas crendices e cultura tradicional, popular, é muito bom voltarmos a elas. E aí a gente vai fazendo uma rede e vendo que nós nos parecemos muito, né? Assim, de onde nós viemos é muito semelhante. E a sua tem comigo ninguém pode, né? E a Valdilene tinha falado que alguém, acho que a avó, Valdilene, alguém colocou que coloca arruda atrás da orelha, aquela de arruda. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Alguém, acho que foi a Valdilene. Sim, Vera, sim. Minha avó usava um galinho de arruda, sabe? Bem grandinho que ela usava, não era pequenininho, não. Aqui na orelha ela usava, era para afastar mal olhado, afastar tudo de ruim que existisse perto dela. Inclusive a gente pelo cheiro da arruda também. Mas eu acho muito bom, muito divertido isso. Então, e tem gente que usa, só um instantinho, Norte, beleza. Tem gente que usa folha de pimenta, porque na orelha, né? Porque se o outro estiver falando mal, vai arder na boca do outro lá. São essas coisas que enriquecem nossa cultura. Sim, Norton, pode ficar com a palavra, você. Então, só acrescentando aqui mais um pouco, porque essa questão cultural, né? Como eu falei, eu sou um dos primeiros netos e o que teve mais contato com a minha avó. Ela também tem esse lado, assim, místico, né? Ela benzia, quando dava cobreira em mim, passava algum bicho, né? Ela ensinava que a gente passava uma caneta Bic azul assim em volta do cobreiro e deixava só uma saidinha aqui, que no outro dia o cobreiro já secava e isso já aconteceu comigo, né? Tampar o umbigo com durex na hora de dormir, dizendo ela que bloqueava aí as energias negativas, banho com água azul, fez simpatia para os outros parar de beber, ela é dessas assim também. Então, no geral, a minha avó ela é dessas senhoras que conhecem todo tipo de planta, todo mato tem um nome, enquanto a gente chama tudo de capim, ela identifica tudo pela folha, pelo galho, chá de tudo quanto é tipo, né? Então, essa riqueza cultural mesmo que a gente vai perdendo com o tempo, até porque não tem tanta comunicação como era antes, né? Hoje tudo é muito mais tecnológico, né? E o diálogo, assim, face a face vai ficando de lado e vamos ficando cada vez com menos conteúdo cultural. Mas essa questão da minha avó mesmo em específico, ela é bem tradicionalzona, dessas que moía café, comprava o café inteiro na feira, torrava em casa, moía no moedorzinho mesmo, aquele de ferro, sem açúcar, sabe, o café dela, bem forte. Então, esses momentos assim que eu tive com ela na minha infância, de comer feijão feito no fogão a lenha, só temperado com sal, aquele grão inteiro. Eu gosto muito de lembrar disso, né? Os meus outros primos, que são mais novos do que eu que ano que vem faço 30 anos, né? Como eu falei, fui um dos primeiros netos dela. Tive essa oportunidade de ouvir mais histórias, né? Os outros nem tanto. Então, só agradecendo mesmo hoje
porque de certa forma eu sinto falta desse diálogo que a gente tinha, né? Vocês não sabem, mas a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp da turma que começou em 2011, assim, então já tem quase 10 anos que a gente começou o curso e até hoje a gente tem contato, porque acaba que o curso de letras, ele humaniza, né? Ele traz algumas questões muito íntimas e coletivas. A Giovana foi a minha colega de sala, né? A gente tinha todas as apresentações, um cenário, né? A gente se fantasiava, fazia teatro, levava comida típica. Então, a nossa trajetória, assim, não só no livro, ela foi grandiosa nos 4 anos de curso, né? Então, o curso no geral, as pessoas que estão no curso e fazem parte da vida, acaba que aumentam essa riqueza cultural aí que a gente tem que compartilhar todos os dias. Eu quero dizer que eu tenho a honra de fazer parte do grupo, né? Do grupo 2011. As meninas colocaram aqui, olha, a Mona Lisa disse que aquele hábito de linha vermelha, fazer a bolinha de linha vermelha para colocar assim na testa do bebê que está soluçando, né? A Rúbia também disse que já curou o cobreiro com tinta de caneta Bic, né? Ainda tem que ser a caneta Bic, que aí é mais é melhor, é mais eficaz. E a Giovana falou do pote de sal grosso para tirar a má olhada. E o Renato já tinha falado da vassoura atrás da porta para espantar a visita, né, gente? Eu já fiz isso, hein? Acredito, que coisa feia. Mas é porque eu queria ir para a festa. Claro que lá na roça eu era pequena, né? Assim, menina lá da roça. E era festa dessas São João, eu acho que era folia do divino, na verdade, né? Porque nessa época agora, durante todo o mês de junho, a gente tem arraial, tem as festas do santo, tem os terços, e mais no final, indo para julho, tem a folia do divino Pai Eterno, que entrega a folia na primeira semana, né, de julho. E aí a gente, olha, era difícil de ter um dia para ir para uma festa, ainda tinha que ir longe, de carroça. Aí o povo chega lá em casa e fica demorando, e a mamãe faz café, e serve bolo, e não sei mais o quê, e todo mundo pronto, mas a minha irmã vai colocar a vassoura atrás da porta para ver se o povo se tocava para ir embora, porque a gente queria ir para a festa. Eu não sei se a simpatia deu certo, ou se eles viram a gente colocar a vassoura. Eu sei que logo eles saíram e a gente teve jeito de ir para a festa. Então, confirmou que a simpatia é boa, né? Bom, mais alguém quer fazer algum comentário? Estou amando os comentários. Norton, muito obrigada pelo seu depoimento aí, da sua voz. Isso só enriquece, só traz vertentes para a gente discutir coisas da nossa cultura, né? E como eu disse, para a gente ver que nós somos frutos de uma mesma raiz. Professor Norton e o Renato querem levantar a mão aí. O Norton levantou ou ainda não desceu a mão? Eu não sei mexer, é porque eu sou uma pessoa de idade, né? Aí eu tenho que gente, apertar aqui 30, e tirar. Né? Ai, meu Deus, que vergonha. Renato, com a palavra. Não, mas vou tirar aqui, peraí, obrigado. Então, Valdilene, eu gostaria só de agradecer, né, as palavras direcionadas à minha pessoa. Muito obrigada pela gentileza. E eu gosto, só um pequeno comentário, vai levar só um segundo. Em relação à escola de São Jorge, eu acredito que seja verídica a questão da questão assim que realmente protege contra o mal olhado. Por quê? Tinha algumas pessoas que chegavam na casa de vovó antigamente e essa planta, ela murchava quando a pessoa ia embora e ela só voltava a ficar bela de novo 2 dias depois. Então, assim, eu sempre acreditei